Você falou em desafios do Flamengo tecnicamente, Caê. Você pode esmiuçá-los, por favor? Então, o Flamengo tecnicamente busca ajustes para finalmente ser um time consistente, né? E para essa partida ele não tem aquela que tem sido sua principal peça, sua bola de segurança para resolver jogos quando as coisas não funcionam coletivamente, que é a Arrascaeta que voltou da seleção uruguaia com uma torção de tornozelo, e ele jogou as finais do Carioca no sacrifício. Esse planejamento priorizou as finais do Carioca e agora ele fica fora da estreia da Libertadores. Então fica essa dúvida aí de como que o Paulo Souza vai arrumar o time. A gente já falou bastante ontem dessas divergências de bastidores, dessa guerra fria que existe ali, e o Flamengo acho que tem mais desafios até fora de campo, né? O Flamengo que está em Lima sem nenhum dirigente estatutário, né? Apenas o Bruno Spinda, que é o diretor executivo, representa ali o departamento de futebol. Marcos Braz ficou no Rio de Janeiro, Rodolfo Landim não viajou, está até em uma outra viagem particular. Então tem todas essas questões extra-campo que o Flamengo precisa saber se vai ter jogo ou não, precisa fazer um bom jogo e já sabe que na volta ao Rio vai ter que lidar com uma situação que a gente sabe que é sempre conturbada, que é uma reunião marcada por Marcos Braz com líderes de torcidas organizadas na próxima quinta-feira. Há ainda essa dúvida se vai ser no Ninho do Urubu ou não. Confesso que há uma dúvida até se vai existir mesmo essa reunião, que Marcos Braz fez essa promessa para os torcedores organizados, mas sem falar com os jogadores. A gente tem que saber até que ponto os jogadores vão estar dispostos a participar desse encontro, dispostos a participar, principalmente se for fora do Ninho do Urubu. Enfim, a gente acaba mais uma vez, que é uma situação corriqueira no Flamengo, falando muito mais de tudo que está à margem do campo do que acontece mesmo nos 90 minutos, do que pode acontecer hoje à noite, né? Caso, e no campo, como é que você projeta o desafio internacional do Flamengo que começa nesta terça-feira? Bom, o Flamengo é uma equipe forte, entra para disputar o título, é super favorito, mesmo jogando lá no Peru, né? Mas o lance principal é aquilo que nós estávamos conversando sobre o Corinthians, né? Essa administração externa, fora do campo, dentro de um vestiário, direção, presidente, tudo que acontece fora do campo relacionado ao futebol, ela interfere sim na cabeça e no foco dos jogadores. Os jogadores ficam tranquilos quando eles sabem que tudo que está acontecendo, ou seja, o ambiente está tranquilo, você pode jogar bem, pode jogar mal, mas você está focado aqui, você não está querendo ouvir nada de fora, nem está ouvindo barulho nenhum, e nem estão te perguntando sobre isso, né? Agora, quando tem barulho fora do campo, dá uma certa tensão e as perguntas começam a aparecer, ou entre eles mesmos, né? Entre os jogadores mesmos, conversando sobre qualquer tipo de assunto. Então não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente saudável o início da Copa Libertadores para o Flamengo, mas é uma equipe preparada, é uma equipe boa. O Paulo Souza tem que ser prestigiado, ele tem que ter apoio, porque ele tem que reformular o time. O time do Flamengo, ou o Flamengo como um todo, tem que se desligar do ano de 2019. Tem que parar de pensar que todo treinador que vem tem que fazer o time jogar como o Jorge Jesus fez, ou todo treinador que vem fica com a sombra do Jorge Jesus, ou qualquer tipo de coisa ligado ao maravilhoso ano de 2019. O 2020... teve a pandemia, atrapalhou, mas agora, 2021, 2022 agora, tem que reformular, tem que fazer uma mudança tática, se o Paulo Souza quiser, se der certo, de jogadores. Eu acho que também tem que fazer uma reformulação de jogadores para montar uma nova equipe, né? Dar força para um novo modo de jogar. Não pode ficar só pensando naquilo que já foi feito de bom. Tem que pensar naquilo que você pode fazer de bom. E eu acho que o Flamengo tá transitando nesse meio aí. Eu acho que já está tentando se desligar de 2019, mas ainda tem essa sombra de 2019, ou a cobrança de ter o mesmo futebol que todo mundo viu que foi maravilhoso e que todo mundo gostaria de ver repetir. Mas não dá para fazer isso o tempo todo. Tem que tentar reformular. Mas o Flamengo entra como favorito, mas eu acho o Palmeiras e Atlético dois clubes mais tranquilos para trabalhar nesse momento. Os jogadores estão mais tranquilos para entrar nessa Libertadores, porque foram campeões estaduais e também porque não está acontecendo nada
de extraordinário negativo fora do campo. A Leila Pereira hoje, por exemplo, ela chamou o garoto da base para ir lá no Palmeiras e ela deu um celular novo pro cara. Ótimo! Meu, sensacional o comportamento dela, mas também mostra o quanto o clube está tranquilo, está em paz para poder disputar os campeonatos que vai para frente. E o Flamengo não está em paz. O Flamengo não está em paz, mas tem que jogar uma Libertadores, Lino. O Flamengo está tendo que conviver demais com os próprios problemas já faz muito tempo, né? Quando a gente fala em estudar adversário, projetar competição, o Flamengo é aquele que olha no espelho e só consegue ver os problemas que ele tem. Ele ainda não consegue projetar variações, não consegue projetar adversários, porque o arranjo de jogo que o Paulo Souza está propondo, ele está muito distante de, visivelmente no campo, se acertar. A saída de 3 ela não é sólida, o time abre mais com jogadores, deixa vazio no centro de campo, não tem capacidade de recuperação de bola, falta cooperação entre os jogadores, falta tanta coisa tecnicamente que a gente está se questionando agora se o elenco do Flamengo tem a riqueza toda que a gente imaginava. Que Gabigol é esse que a gente está vendo agora? Quando é que o Bruno Henrique vai entrar em forma? Se o Arrascaeta sozinho consegue dar conta do meio campo do Flamengo, da onde vem Everton Ribeiro? Do lado do campo ou para ser esse cara centralizado que ajude também? Por que o Felipe Luiz está tão distante da armação se ele é para ser um jogador realmente de armação? Às vezes ele parece estar com o radar o tempo inteiro em coberturas. O time do Flamengo corre errado nas transições, tanto quanto ataca quanto defende. Ou seja, o Flamengo tem tanto problema, cara, que naquela história de olhar no espelho, o torcedor do Flamengo hoje olha para o espelho e se vê assustado. Em cima do que o Casão estava comparando de Palmeiras e Atlético Mineiro, acho que hoje o Flamengo não tem um time, né? Palmeiras e Atlético Mineiro já tem um time muito definido, muito bem testado nessa temporada. O Flamengo do Paulo Souza ainda não tem esse time. Ainda há, até pela forma como ele mexe, como ele faz testes ainda na equipe, não dá para dizer que o Paulo Souza já tem um time base ou quem ele acha que funciona. Parecia, quando ele volta com Everton Ribeiro para dentro e coloca na esquerda primeiro o Bruno Henrique, agora vinha jogando com o Lázaro, mas aí na final, no primeiro jogo contra o Fluminense, ele muda tudo. Começa com o Marinho ali naquele lado esquerdo que ninguém entendeu muito bem. No segundo jogo, ele faz uma outra mudança que tira o Everton Ribeiro do time e põe no banco. Enfim, acho que esse time testado, que Palmeiras e Atlético Mineiro já entram na Libertadores, o Flamengo ainda não tem. E acho que o peso da ausência do Arrascaeta é muito grande para esse jogo. Ainda que a gente esteja discutindo um time ainda em formação, não ter o Arrascaeta acho que pesa bastante, embora acho que o Flamengo continua favorito no jogo, mas não tê-lo acho que pesa bastante.